Já está aqui conosco o secretário de Fazenda, Cláudio Grokowski. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo ao programa Canhão na Web. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os servidores que nos acompanham no programa Canhão na Web. Estamos à disposição aí, Roberto, para trazer essas informações do plano de admissão voluntária aos servidores públicos do município de Ponta Grossa. Algumas dúvidas, claro, que já foram chegando para a gente aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Outros questionamentos, né? Nós mesmos aqui do sindicato, assim que saiu, principalmente o regulamento, porque a lei a gente já tinha conhecimento e não tinha dúvida nenhuma com relação à lei, o regulamento que ficava aí mais no suspense. E também outras perguntas que com certeza chegarão aí durante a tua entrevista, a gente vai estar esclarecendo aos nossos trabalhadores. Mas a primeira delas aqui que já chegou nos últimos dias, que é a expectativa principalmente daqueles que já protocolaram o seu pedido, que como que está o andamento dos processos. Então, protocolei, eu sei, foi um dos primeiros a protocolar. Quais os caminhos que seguem esse processo e qual que é a fase que está a maioria deles agora, Cláudio? Roberto, antes de falar a questão do protocolo e como que está sendo, né, só a gente colocar o porquê do programa, né, e principalmente que o programa é um programa de demissão voluntária, né, então nenhum servidor está sendo obrigado pela administração pública a aderir a um programa, né? Então, o V do PDV é voluntário, né? Então, cada servidor que, pela sua motivação pessoal, que a gente entende que cada um tem sua motivação pessoal de aderir no programa, ele pode aderir ao programa voluntariamente. Então, para o nosso município de Ponta Grossa, e eu enquanto servidor, e nós estamos entre servidores aqui, é um programa inédito no município de Ponta Grossa, né? Porém, é um programa muito comum nos bancos, nas empresas de economia mistas, do governo federal e estadual. É um programa muito comum, porém para nós é um programa novo, né, Roberto? E o trâmite o trâmite da solicitação, ele é um trâmite via sistema, né, via sistema SEI, onde aqueles servidores que não têm acesso ao sistema SEI, por um motivo ou outro, não têm matrícula ou não têm acesso mesmo, né, eles podem ir até o seu diretor administrativo, fazer a solicitação do programa, preencher todos os anexos e formulários necessários, ele vai iniciar o trâmite para a ciência do secretário da pasta, em seguida vai para o setor do RH para fazer todos os cálculos e verificar toda a documentação. Importante, Roberto, que o programa traz ali que se o processo não tiver com toda a documentação, ele será indeferido. Embora tenha essa condição no programa, o pessoal do Recursos Humanos, eu falei com eles agora há pouco, eles estão entrando em contato com os servidores solicitando que seja feito um novo processo e informando qual a documentação que faltou, né, naquele processo. Então esse é um trabalho que o RH está fazendo, entrando em contato com os servidores, solicitando a complementação da documentação, porém um processo novo tem que ser iniciado. Nós já temos até o dia de hoje mais de 243 matrículas que aderiram ao programa. Não quer dizer que é 243 servidores, que a gente bem sabe que, principalmente na educação e na saúde, tem servidores com mais de uma matrícula. Então, são 243 matrículas. Nós já possuímos aí 35 matrículas que a gente já está selecionado, já estão aptos, né, para fazer a primeira leva aí dos 25 processos que a gente vai fazer por vez, né? Foi o que a gente decidiu. Aquela questão dos blocos que está lá no decreto do regulamento. Né? Isso, então são lotes de 25. Este primeiro lote de 25 já está quase ele fechado, para que nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente já divulgue quem são os 25 primeiros aí que tiveram toda a documentação apta. A gente está verificando a questão se tem algum fundo de garantia atrasado ou não, se tem alguma outra condição ou não para ser colocado. Mas os primeiros 25 a gente já tem quem são. Nas próximas semanas o RH já está divulgando aí o decreto homologando a inscrição desses 25 primeiros no programa de admissão voluntária. Então daí a pessoa, os primeiros lá que fizeram o seu protocolo. Então eles vão saber através dessa publicação que o nome dele foi deferido e que aí ele vai ser convocado para fazer o exame demissional. Qual que é a próxima etapa depois da publicação do nome? Perfeito. Depois da publicação do nome, ele será convocado para fazer o exame demissional, né, que a gente chama, juntamente ao Ministério do Trabalho. Posteriormente, ele vai até o RH fazer o preenchimento aí do termo de rescisão de contrato, juntamente com a rescisão do contrato, o termo de desligamento, que é aquele termo do anexo que tem no regulamento do programa. Aí, nesse momento, que ele poderá ou não assinar o termo de desligamento. Nesse momento, ele vai conhecer o valor que ele tem disponível para receber enquanto indenização, uma projeção daquilo que ele tem para ele fazer o levantamento dos seus valores na Caixa Econômica, né?
Roberto, é interessante a gente deixar muito claro para o servidor que nos acompanha que aquele servidor que nunca fez qualquer tipo de saque do Fundo de Garantia, que não fez o saque aniversário, né, que é esse comum dos servidores fazer, esse terá direito de levantar 80% de todo o saldo que ele tem na Caixa Econômica. Aqueles servidores que fizeram qualquer tipo de saque antes ou saque aniversário, ele poderá levantar somente 20% do valor que está depositado na sua conta vinculada. Então, já tem duas perguntas interessantes, mas só antes para concluir essa questão, Cláudio. Quando o servidor faz o SEI ali, ele coloca o valor que ele entende que é a indenização dele. Mas quando chegar lá, o município vai fazer os seus cálculos. Às vezes, esse servidor, porventura, pode ter um afastamento de auxílio-doença que ele não lembrava, enfim, e pode diminuir, de repente, aquele valor que ele tinha colocado. Se ele entender que o valor não é o que ele acha como justo ou que ele entenda que é o suficiente para aderir ao PDV, ele simplesmente não vai preencher os outros 2 anexos e desiste do processo. Seria isso? Isso. Importante essa colocação sua para deixar muito claro para os servidores que qualquer coisa, qualquer indicação que ele não concordar, seja na questão de número de anos trabalhados ou seja na questão de valores, que ele entende que aquilo não era aquilo que ele esperava, né? Porque cada um tem, como eu falei no início, cada um tem sua motivação, né? Talvez eu queira aderir ao programa de missão voluntária para me montar um empreendimento, talvez eu queira aderir ao programa de missão voluntária para se mudar de cidade, né? Então cada um tem sua motivação, mas caso ele não concorde com qualquer um dos aspectos que ele tem ali, na questão de cálculo ou na questão de anos trabalhados, ele pode fazer a desistência automaticamente antes de assinar o termo de acordo final. Agora, assinou o termo final, passou pelo médico do trabalho, aí não tem volta. Não tem volta. Assinou o termo final, esse termo vai, que a gente chama aí na administração pública, para empenho, né, e pagamento posterior. A partir da hora que ele assinou o termo, realmente não tem mais como ele fazer a desistência. Uhum. Já vou ali na pergunta, que tem duas interessantes ali. E você acredita que pelo andamento dos processos, até o final de maio, nós tenhamos aí as primeiras demissões voluntárias, né? As primeiras demissões, os primeiros acordos, enfim, as primeiras rescisões? Com certeza, Roberto. Eu acho que se não for até o final de maio, na primeira semana de junho já vai ser divulgado no Diário Oficial quem são as primeiras 25. E a partir disso, o RH vem trabalhando muito fortemente na questão de verificação da documentação, na questão de levantamento de valores, na questão de depósito de fundo de garantia daqueles que têm qualquer lacuna em sua conta de depósito de fundo de garantia, para nos próximos sair mais rápido, né? Cada semana aí a gente ter 25 novos inscritos e selecionados para poder aderir ao programa de missão voluntária. E só lembrando que esse trabalho está sendo feito pelos servidores de recursos humanos, que são os mesmos ainda que tem que trabalhar com a folha de pagamento, férias, todo o trabalho normal, que não é pouca coisa, são mais de 8 mil servidores do município. Então, além do trabalho normal, que não é pouco, ainda tem mais essa questão do PDV, que nós tivemos aí já nas primeiras semanas, nos primeiros dias, uma adesão bastante grande. Então, é uma trabalheira bem grande, não é um processo simples e tem que ter todo o cuidado, porque está mexendo aí com o futuro dessas pessoas que vão deixar o município e vão pedir demissão. Então, ele tem duas perguntas para as pessoas. A primeira, a Luciane Cristina. Para as pessoas que possuem 2 concursos com 2 matrículas, não podem fazer somente em uma das matrículas, Cláudio? Não podem, né? Então, esse é um programa de admissão voluntária, ele é pelo CPF ou pelo número do PIS, né? Então, por causa dessa regra que a Caixa Econômica coloca para levantamento do fundo de garantia, que não é possível. Então, a Luciane vai poder aderir vai ter que aderir às 2 matrículas dela. Então não foi a opção do município, a regra da Caixa Econômica por causa do fundo de garantia. Do levantamento do fundo de garantia, porque o número do PIS e o número do CPF é único, só, né? Então, por isso que a gente não teve essa opção de fazer por matrícula, né? A Rosani Borges colocou ali, ó. Boa noite, protocolei no SEI e indeferiram meu processo por estar detestado médico. Isso pode ser? Pode sim. A gente até discutiu hoje à tarde sobre isso, né? E o entendimento nosso e do jurídico é se a pessoa está de licença médica ou qualquer outro tipo de licença, a regra é que ela teria que voltar, né, ao trabalho, digamos assim, né, ter o seu ateste para voltar para ela poder aderir ao programa. Então, infelizmente, as pessoas que estão ou de auxílio médico ou qualquer outro tipo de licença em vencimentos também, a regra é essa, né, elas têm que voltar pelo menos um dia para fazer adesão ao programa.
Então, para quem está no auxílio-doença, era uma das perguntas que nós já tínhamos aqui. Então, estou em auxílio-doença, não posso aderir. Então, tem que pedir alta no INSS, né, pedir para o meu médico, porque depende de uma questão médica, né? Então, falo com o meu médico, peço alta do INSS, assim que tiver alta, volto para o município, um dia de trabalho, posso aderir ao PDV. Isso, até porque a gente tem 180 dias, né, Roberto? Então, o decreto foi da semana passada. Eu sei que as pessoas que aderiram até agora, que fizeram os processos, são as pessoas que estavam esperando realmente para ser as primeiras selecionadas no programa. Muitas delas serão. A gente sempre fala que, e aí na reunião interna nossa, a gente fala, talvez os 25 primeiros que aderiram não serão os 25 primeiros que vão receber o PDV, até porque na questão documental e outras questões que tem que ser analisadas. Mas as pessoas podem ficar tranquilas, os servidores que aí para frente, no mês de junho, julho, ainda quiserem aderir ao programa, ainda terão tempo de adesão. Já não sei se você vai conseguir me responder aqui, Cláudio, porque já surgiu essa do INSS, já me surgiu uma dúvida. Então eu estou no auxílio-doença. Então se eu estou no auxílio-doença, eu estou com problema de saúde, estou doente, estou incapacitado para o trabalho. Eu vou falar com o meu médico, explico a situação que eu vou pedir demissão da prefeitura. Ele concorda comigo, faz um atestado para me pedir alta do INSS. Mas se eu estou com um problema de saúde, eu não posso voltar para o trabalho. Se eu trabalho numa unidade de saúde, numa escola. Nesse caso, até sair a resposta, do município, se acatou ou não o meu pedido até ser deferido. Como que fica a situação laboral, funcional desse servidor? A princípio, a regra é que ele não poderia aderir ao programa, né, Roberto? Aí, claro, talvez o médico dele dar alta, passar por o nosso médico da medicina do trabalho, se assim entender que sim, é possível daí ele fazer adesão ao programa. Mas ele teria que retornar ao trabalho, trabalhar normalmente até sair o deferimento. Isso, perfeito. Tá. Tem uma pergunta ali. Quando a Caixa não entrega o extrato de todo o FGTS para fins rescisórios, muitos servidores têm dito que nos anos 80 não estão entregando desse período. Como é que faz? O que o RH tem procurado e dentro do que a gente tem de acesso no sistema do Fundo de Garantia, que é o sistema da conectividade social, é tentar fazer uma busca de todos esses valores que o servidor tem. Caso ele não tenha realmente, nós vamos ter que daí subir na Caixa Econômica, fazer um requerimento interno nosso à Caixa Econômica, solicitando toda essa informação. A princípio é para as pessoas terem, a princípio é para essa informação a gente conseguir via sistema mesmo. Então, quando o servidor não consegue, o município, né, através dos recursos humanos, vai dar um jeito de buscar, porque essa informação tem em algum lugar. Exatamente. Né? Em algum lugar tem, então o município ele vai buscar essa informação complementar para poder verificar o valor que o servidor tem de saldo para fins rescisórios. Né? Outra questão outra dúvida que eu acho que o servidor vai ter, talvez eu esteja antecipando, os servidores que eram lá da ProAmor, que depois foram para a autarquia de trânsito, que depois foram para a prefeitura, né? Então, isso, inclusive nós temos professores ali que foram contratados lá no início dos anos 70. Pela FUNEPO, né? Pela FUNEPO, depois que foram contratados pelo município. E essa era uma pergunta. Qual que vai ser o início do meu contrato que vai contar? Quando eu fiz o contrato do município, ou vale aquele da FUNEPO? Sempre primeira admissão, seja na ProAmor, seja na FUNEPO, seja na autarquia de trânsito, seja no Instituto de Saúde, que também tivemos à época, sempre vai ser o primeiro registro enquanto administração pública, né? Seja ela direta ou indireta. Isso você não teve uma interrupção, porque às vezes a pessoa iniciou lá nos anos 80 e depois saiu do município e voltou mais tarde. Daí não, né? Ela tem que ter contínuo esse período. Só mudado de empresa, vamos chamar assim. Importante, Roberto, nessa questão de interrupção, que ali na lei, no decreto, a gente coloca como interrupção de contagem, né? A licença sem vencimentos, que claro, né, que é uma licença que o servidor ele que por sua própria vontade pediu licença sem vencimentos, e tem algumas outras que a gente vai contar o prazo inicial e desconsiderar o período que o servidor ficou afastado. São aqueles servidores que foi entendido uma época lá que por ser aposentado o município poderia desligar eles, né? Vocês lembram bem dessa época, né? Então o período vai ser contado desde o início, né? Esse período vai ser contado como trabalhado, né? Até porque lá na Justiça foi ganho a reintegração deles à época, né? Então a minha pergunta próxima é a pergunta da Kátia Feravento, nossa colega que trabalhou por muito tempo aqui no sindicato. Para indenização acima de R$50 mil, o valor de cada parcela será de 50 mil ou o valor será dividido em 4 parcelas iguais? Deu R$90 mil, Cláudio. Como que é o pagamento desse trabalhador?
A ideia que a gente está tendo enquanto Secretaria da Fazenda, até isso a gente nem colocou no decreto, porque a gente pode tratar isso processo por processo, né? Uma indenização de 90 mil, 2 vezes 45, né? Então, a ideia seria que elas fossem consecutivas e iguais, né? Então, essa que é a regra que a gente imagina. Uma indenização de 70 mil, 2 de 35. Então, seria uma regra meio que estabelecida aí que a gente pode trabalhar. Então lá, a Maria Tereza, entrei em 1973, fui aposentada em 88. Em agosto de 88, entrei novamente em um padrão de 5ª e 8ª série que existia. Poderia contar desde a primeira data que entrei? É aquele mesmo caso, né? Então, mas, vale. Talvez ela tenha, Roberto, ela teve uma quebra de vínculo aí por livre e espontânea vontade, né? Aí a gente vai ter que analisar se... Tem que ver o caso dela, se ela aposentou e fez a rescisão ou não. Isso, ou se foi o município que demitiu aquela vez, naquele entendimento ou não, né? E vai nessa avaliação de documentos. Isso, que vai, por isso ela vai verificar o valor. Se o município der a interpretação que o dela é a partir de 88, talvez ela não tenha interesse em aderir. Então, daí não assina o termo. Então, ela tem que prestar atenção bem o que o município vai considerar como tempo de concurso, enfim, tempo de casa. Né? Roberto, mas regra geral, se a vontade foi minha de ter saído, não conta o prazo, né? No PDV ou numa rescisão contratual. Se a vontade for motivada pelo município ou por uma decisão administrativa ou judicial, aí vai ter que ser analisado caso a caso mesmo. Então, da Cátia já foi respondido a pergunta, que era a minha aqui próxima. Questão do aviso prévio. Então, na lei e no decreto também fala que o aviso prévio ele vai ser contado pela metade. Então, somente a metade do aviso prévio. E neste caso, o servidor ele vai cumprir o aviso prévio ou o aviso prévio vai ser indenizado? Vai ser indenizado na regra ali dos 50% que tem na lei e no decreto, né? Lembrando, né, que depende da quantidade de número de meses trabalhado, de anos trabalhado pelo servidor, ele pode ser de 15 dias, de 30 dias, de 45 dias, né? Aquele aviso prévio progressivo, né? Progressivo. Então, aquilo que seria de 30, 60 e 90, para nós será 15, 30 e 45, né? Acho que fica mais fácil da gente interpretar dessa maneira. Assim, acima de 20 anos, pelo que eu estava olhando lá na instrução em relação ao pagamento de aviso, acima de 20 anos, certamente dará um aviso aí de 45, o que se fosse uma rescisão normal daria 90 dias. Né? Mas ele não vai cumprir os 45 dias. Ele indenizou, pagou, já está dispensado. Isso, automaticamente assinou o contrato lá de demissão voluntária, já ele desligou automático, ou ele vai receber 15 dias de aviso, ou 30 ou 45. A Jandira Tenório lhe perguntando: posso pedir o PDV na véspera da data limite do encerramento do mesmo, no início de novembro? Pode sim, pode sim. Pode, não tem problema nenhum, né? A única coisa que vai acontecer é que talvez aí, se a indenização dela for acima de 50 mil, algum valor dela passe para o exercício financeiro que a gente chama lá de 2023. Já era uma pergunta que ia deixar mais para o final, mas já emendo a pergunta da Jandira Tenório. E nem nós, nem o município tem o controle de quantas pessoas que vão aderir. Nós imaginamos aqui, mas é só uma suposição nossa, pelo volume de atendimentos que nós temos feito aqui no sindicato. A gente está fazendo o cálculo individual, esclarecendo dúvida. Nós tivemos quantas pessoas que já fizeram a inscrição aqui para? Mais de 600. Claro que tem alguns que fazem só por curiosidade. Quero ver quanto que daria o meu, né? Mas assim, nós imaginamos que mais de 500 servidores vão aderir ao PDV, vão se inscrever. E o município terá, vamos supor lá, 550 pessoas se inscrevem ao PDV. Todas foi deferido, tá com a documentação completa, tudo ok, aceitaram. O município vai ter a condição financeira de fazer a indenização desse mais de 500 servidores? Roberto, veja que existe uma projeção de até onde a gente pode ir, né, em questão do recurso financeiro, né? E é bom a gente deixar muito claro que os recursos financeiros, eles são, para alguns servidores, eles são livres, né, que a gente chama, são recursos livres de aplicação. Na questão de saúde, e educação, tem alguns recursos que são vinculados ao pagamento de salários, 13º, férias, entre outros, né? Então a gente tem uma certa projeção disso, né? Mas é difícil a gente estabelecer bem na linha que você fala mesmo, né? Quais são os servidores que vão aderir ao PDV, né? São aqueles que têm ganhos acima de 10 salários mínimos, são aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Então vai depender muito dessa questão do quais servidores irão aderir,
quanto que dará para cada servidor para a gente ter uma regra geral disso, né? Nós imaginamos aí que, em média, as indenizações ficarão na casa, em média, né? As indenizações ficarão na casa de 50 a 60 mil reais. Então, pagando eles mensalmente, como a gente está programando, né, não vai ser um desembolso mensal e único de uma vez só. Então, dentro dessa regra, a gente tem consciência de que, dependendo do número da adesão, é possível realmente a gente conseguir fazer o pagamento desse programa. É possível não, né? A partir do momento que o servidor aderir ao programa e tiver toda a documentação em dia, ele assinar a documentação, ele assinar o termo de rescisão do contrato, o município certamente terá recursos financeiros para fazer o pagamento. Então, principalmente na questão da educação aí, existem recursos que podem ser destinados ao pagamento de rescisões contratuais e existem recursos que podem ser destinados ao pagamento do programa de admissão voluntária. Então, digamos que nesses 6 meses o município vai dosando esses pagamentos conforme o fluxo de caixa, conforme o dinheiro que o Cláudio tem no cofre. Exatamente, né? Eu sempre falo assim, né, que vamos construir, vamos indenizar. Como a gente fez, né? A gente fez uma questão aí junto com o sindicato e com os professores na questão da hora atividade, né? Sim. A gente pagou em folha, acho que foi pago 600 mil, 500 mil por mês, não me recordo. Então, às vezes é difícil para o município, num mês só, pagar um valor de 5 milhões, mas ele pode pagar 10 vezes de 500 mil, né? Uhum. Antes de outra pergunta, né, nós temos aí quantas pessoas? 200 no Face, né? 200 no Facebook e 60 no YouTube. Nós temos aí nem 50 compartilhamentos. Então a gente já pede que vocês façam um compartilhamento, nos ajudem no compartilhamento, porque é uma informação que é de interesse de muitos servidores, não só essa do PDV, outros que nós já tratamos aqui. Então é importante o compartilhamento, a participação dos servidores. Então aproveita e compartilha aí a nossa live, para que a gente possa estar aí passando informação ao maior número de trabalhadores possível. Então, da Proamor nós já falamos. Aqui, a CS, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Cláudio, nós tivemos a informação de que os primeiros que protocolaram seus pedidos tiveram o pedido indeferido. Até nós tivemos na reunião na última sexta-feira, qual você estava presente, Procuradoria, Recursos Humanos e a posição do sindicato, e o contrato desses servidores ele é por tempo indeterminado, porque não existe uma definição de prazo para encerrar o contrato. Então, você não tem um prazo, ele é indeterminado. Então, a gente fez esse pedido lá na sexta-feira, né, ia ter um diálogo ali com o jurídico, já tem um posicionamento a respeito dos ACS e ACI quanto à adesão ao programa, Cláudio? A gente teve realmente essa reunião com o sindicato na última sexta-feira e a princípio a gente tinha feito uma análise da lei em relação ao que fosse programas, né, de governo, até pela questão da garantia da estabilidade, que a gente considerava que não era possível fazer adesão ao programa. Mas estudando melhor a matéria e junto até com o sindicato na última sexta-feira, nós abrimos também, a partir de amanhã, aqueles servidores que estão nas categorias de programas, né, como cito aqui, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, ProJovem, CRAS. Então, esses servidores também estão agora liberados para que queiram fazer adesão ao PDV. Lembrando que aqueles que foram indeferidos vão ter que, Roberto, fazer um processo novo, né? Então, a gente não vai poder utilizar o mesmo processo, mas a partir de amanhã já esses servidores que são de programas do governo federal estão livres também para fazer adesão ao PDV. Então, é importante, isso o Cláudio colocou, é importante. Então, se você é CS e ACI que protocolou até sexta-feira, faz um novo protocolo, porque aqui ele foi indeferido, mas o município reviu a sua posição e a partir de amanhã estará sim aceitando o pedido de PDV, não só do ACS, do ACI, dos outros programas do governo federal. Faz a partir de amanhã um novo processinho, junta toda a documentação novamente, que a partir de agora ele poderá ser deferido sim. Tem uma pergunta ali da André Cosmos, que também foi discutido na reunião, Cláudio. Professor oriundo do ensino de 5ª e 8ª série, que trabalha 40 horas, porém, no salário consta apenas 20 horas. Como fica o cálculo para esses trabalhadores, Cláudio? Então, importante também, foi mais uma demanda que foi trazida por nós pelo sindicato na última sexta-feira, né? A gente tem aí, eu acho que esses servidores, Roberto, são ainda da época da FUNEPO, né? Que foram contratados lá para 5ª e 8ª. A regra vai ser que a gente conte, a contagem do tempo vai ser desde o início lá pela FUNEP ou por onde for o contrato inicial, e a contagem pelo salário total e não pelo salário parcial, né? Então essa foi uma conversa que eu tive agora à tarde ainda com Recursos Humanos para acertar esses detalhes. É claro que, como eu falei no início, um programa novo, ele tem vários aí
dificuldades, ajustes, né? Então agora com ele, como a gente diz, agora que ele está acontecendo realmente, né? A gente vai conseguindo fazer alguns ajustes juntamente com o RH. E ele tem muitas particularidades, né? Porque nós temos aí mais de 130 cargos no município, várias fundações, autarquias, o município mudou, transformou muito lá desde o início dos anos, sei lá, 70, que nós temos os primeiros servidores contratados que estão ainda na ativa. Dos anos 60 nós não temos ninguém na ativa. Dos anos 70 sim. Então esses servidores passaram aí, não só o contrato dele passou por transformações, as secretarias, as fundações, então você tem que tratar aí as particularidades de cada um e interpretar aquilo que tem. Então, né, muitas coisas não tem como prever, só quando surge a situação que você vai analisar, e às vezes não depende somente de um departamento, às vezes tem que consultar recurso humano, jurídico, a própria fazenda para dar uma interpretação para esses casos, que é o caso do pessoal de 5ª e 8ª, né? São muitos detalhes, né, Roberto? E cada um, às vezes, tem sua particularidade, né? A outra particularidade é em relação ao fundo de garantia, né? Aqueles que já receberam seus precatórios, aqueles que ainda não receberam, aqueles que estavam em algumas autarquias, fundações, estavam com o fundo de garantia em dia. Nós temos ainda na Fundação de Saúde, na Prefeitura, alguns meses ainda não recolhido, no ano de 2017 e 2018, né, que a gente está e nesses providenciando que não está o recolhimento. Recolhido nesse momento, ele será recolhido os valores em atraso para quem entra no PDV? Isso, importante, até eu estava falando com o RH agora há pouco, né, que eles já estão me encaminhando desses 25 primeiros selecionados, se houve qualquer lacuna da falta de recolhimento, eles já estão me encaminhando para mim poder fazer o recolhimento nos próximos dias, para que a hora que for fazer o depósito aí da multa de 20% sobre o saldo rescisório já esteja contemplado também esses meses que o município deixou de recolher. Teve uma pergunta, acho que a Denise, é bom repetir, a gente falou no início, mas é importante repetir. A Denise Esguário. Como fico sabendo o resultado do processo? Ela tem duas formas, Denise. Uma é acompanhar pelo SEI, né, que se você não tem com matrícula e acesso de senha, você pode acompanhar no portal livre lá, que é no portal do município. Tem um ícone lá que é consulta processual de SEI, sem senha e sem matrícula, né? E a outra forma é pelo Diário Oficial, né? A partir do momento, e certamente, né, Roberto, o sindicato vai estar dando bem divulgação cada segunda-feira nas listagens. Então são essas duas formas aí dos servidores saberem se eles foram aprovados ou homologados a sua inscrição no PDV ou não. Com certeza nós estaremos acompanhando, né, junto com recursos humanos. A gente sempre está em contato, né, com as secretarias, e assim que tiver... Olha aí, Roberto. Ali, ó, o Jacos está colocando na tela, então é o segundo ali, que é consulta processual. Isso. O primeiro essa é aberta. Primeiro depender de senha e a consulta processual é aberta. Então só clica lá, coloca o número do seu SEI e aquele código que tem lá para acessar, né, que tem em qualquer página, para verificar. Mas se a pessoa tiver alguma dificuldade e preocupado que saia o seu nome e você acaba não sabendo, o sindicato vai estar acompanhando, não individualmente, é claro que a gente não consegue, são centenas de processos, mas a gente vai acompanhar o global, o lote. Então, como são lotes de 25, saiu o primeiro lote de 25, foi publicado, nós estaremos divulgando, porque como é uma questão pública, não tem problema nenhum do sindicato também estar divulgando em nossas páginas. Então a gente vai pegar a publicação que saiu no Diário Oficial e estará publicando na nossa página do Canhão, porque daí os servidores vão verificar se o seu nome está lá, ou uma colega de trabalho, alguém que você conhece, para alertar ele, para ele entrar em contato aí com recursos humanos para dar prosseguimento. Tem muita gente com dúvidas sobre os anexos, só o 2, o 3 e o 4, depois tem o outro. Os anexos, claro, o pessoal está perguntando. Tem mim protocolar, os anexos, só é bom, importante repetir, porque é um processo diferente, um processo que, como nós nunca tivemos um programa de demissão voluntária no município. Então é algo novo para todos, em especial para aquele servidor que não é o dia a dia dele de fazer processo, anexar, enfim. Então é bom repetir o que tem que fazer nessa etapa. Isso, então nesse primeiro momento, o anexo 2, 3 e 4, o anexo 5 não é neste momento, o anexo 5 será somente quando for publicada a relação que foi homologado a sua inscrição no PDV, para que seja assinado e feito o termo de rescisão final ao PDV, né? Então, nesse primeiro momento, anexo 2, 3 e 4. Importante, Roberto, que as pessoas deixem todas as informações ali pertinentes a e-mail, telefone para contato, até às vezes mais de um, porque o RH também está entrando em contato com alguns servidores que é fácil de colocar documentação no processo. É importante deixar um
telefone celular. Hoje na casa poucas pessoas têm telefone fixo, mas no local de trabalho sempre tem um telefone fixo, na escola, na unidade, no CRAS, enfim, deixa lá do administrativo fixo para que o RH, se não conseguir, às vezes a pessoa está trabalhando, pega o pessoal da enfermagem, mesmo os professores, a cozinheira, a merendeira está lá trabalhando, não vai poder atender a ligação. Às vezes vê um número que não conhece, não atende. Hoje tem muito golpe nos telefones, né, de ligação lá do presídio, enfim, a pessoa não identifica o número, não atende. Mas deixa um número fixo, que é importante para o contato do Recursos Humanos. Teve uma pergunta ali também da Cris Ternoski, ali, ó. Licença maternidade, tem direito ao PDV, Cláudio? Tem direito ao PDV. Licença maternidade não rompe o vínculo com o município, né? O município continua fazendo o pagamento, então tem direito ao PDV sim. Então a licença maternidade é diferente do auxílio doença. É isso mesmo. Então lá a Maria Tereza ali, agora ela esclareceu melhor ali, Roberto. Então, para esclarecer, quando me aposentei em 1988, foi por tempo de serviço de professora. E entrei novamente em outro padrão de quinta a oitava. Então, nesse caso, de interromper o vínculo. Aqui representa que ela fez um novo concurso público, Roberto, e entrou novamente no município, né? Daí conta do segundo concurso, perfeito. Mais alguma pergunta ali, Jacos, que passou desapercebido por nós aqui? Vamos ver no YouTube também. Às vezes acabam repetindo, tem algumas que é bom repetir, reiterar, né? Porque são situações bastante importantes para a gente esclarecer. Enquanto isso, tiver mais algum esclarecimento que você queira fazer, Cláudia, para os servidores, para aqueles que estão nos acompanhando a respeito de qual que foi o motivo que o município fez o PDV? Qual que é o interesse do município? O interesse dos servidores nós sabemos. Qual que é o interesse do município? Roberto, talvez antes de falar do interesse do município, deixar assim, e até enquanto servidor, né? Qual os servidores que eu entendo que o PDV ele é viável, né? Para quais servidores hoje que eu entendo que o PDV é viável? Assim, entendo que aqueles servidores que têm acima de 74, 73 anos de idade, Roberto, o PDV é viável e explicamos por quê, né? Aquele servidor que tem acima de 73, 74 anos de idade, quando fizer os 75 anos de idade, a lei não permite mais a continuidade dele no serviço público, né? Aquilo que a gente chama da aposentadoria compulsória. Então, esses servidores que estão acima de 73, 74, eu entendo, Roberto, e é claro que desde o início eu falei que é voluntário, mas eu entendo que para esses servidores o PDV é muito atrativo, né? Porque quando eles fizerem lá seus 75 anos de idade, eles sairão somente com o saldo de salário do mês que eles fizerem, com avos de 13º e férias. Então, para esses servidores eu entendo que o PDV é atrativo. Outros servidores que já estão aposentados, né? O município tem mais aí de... mais de 1.600 servidores aposentados. Então, esses que são aposentados e também querem sair do serviço público, vejo também que é uma possibilidade boa, porque fica na mesma questão do compulsório, né? Que quando fizerem lá seus 75 anos de idade, eles terão que sair. E a motivação maior, Roberto, que o município fez o programa de admissão voluntária, e isso que a gente falou desde o início, é um programa inédito, né? Sempre quando a gente faz audiência pública na Câmara, e vocês acompanham algumas e falam bastante sobre o tema aqui no canhão informativo, é em relação ao limite de gasto com o pessoal. Então, a lei de responsabilidade fiscal, que até ela fez aniversário agora no mês de maio, ela fez 22 anos, ela traz que os municípios não podem gastar mais que 51,3% da sua receita corrente líquida com foro de pessoal. O município aí, por vários exercícios e vários anos e vários quadrimestres, chegamos a gastar até mais que 55%, 54%, que é o limite máximo, né? Então, uma das motivações que fez com que a administração pública tomasse essa medida foi para que ele conseguisse reduzir o seu gasto com o pessoal. Então, toda a indenização que estaremos pagando no PDV, ele é um valor que é pago, empenhado como indenização. Isso ajuda o município a manter dentro do limite prudencial, né? Então, vários debates de database, de outros exercícios, a gente nunca, sempre teve esse enrosco, né? E a questão até de contratação, o município não pode contratar porque está acima do limite, o município não pode criar uma gratificação, ou criar função, ou avançar salarialmente porque está em cima do limite. Então, o PDV vem também para nos auxiliar a estarmos dentro do limite de gasto com o pessoal. Em contrapartida, também é dar essa condição, né, daquele servidor que tenha
que tem uma vontade de sair do município, talvez ir para o mercado de trabalho ou montar seu empreendimento, entre outras questões que cada um tem, de poder sair e sair com recurso financeiro, quando o município estará indenizando a cada ano trabalhado um valor de salário base, né? E além do levantamento do Fundo de Garantia, que eu considero que é um atrativo muito importante aí nesse programa de ação voluntária. Então tem duas perguntas ali que o Jacques deixou, mas tem uma também da Kátia que ela colocou ali. Ela colocou 2 meses, mas vamos colocar, pode ser 2 meses, 6 meses. Então o servidor ficou afastado em todo o seu período laboral, 2, 3, 4, 6 meses de auxílio-doença. Nesse caso ele perde um ano inteiro ou não? Não, a gente vai fazer a contagem por meses divididos por 12, né? Então vai ser uma contagem por meses trabalhados divididos por 12, que vai dar o número de anos trabalhados para multiplicar pelo salário base do servidor. Então qualquer fração abaixo de 12 não considera. Perfeito. Ok. A outra que tinha ali, coloca de volta, já que você faz um favor, achei que era da Maria Glaci. A Maria Glaci Deságio, exatamente. Poderia ser editado anualmente esse plano, Cláudio? Digamos, algum servidor que esse ano acabou não se interessando no PDV, ano que vem fica esperando. Poderemos ter outras edições? Roberto, como a gente colocou desde o início, né, um programa novo, inédito no município, né, a gente não tem ideia de como que a gente vai conseguir reduzir de gasto com o pessoal durante um programa desse, né? A gente sabe que muitos dos servidores, principalmente na área de educação, eu imagino que os professores que aderirem, eles terão que ser repostos, né? Então, a gente sabe da demanda que existem em algumas áreas do município que terão que ser feitas contratações novas, né? Então, certamente, mais para frente, o município tendo necessidade, certamente eu entendo que é possível fazer um novo programa de missão voluntária, né? Então, é uma experiência nova para nós, enquanto servidores, uma experiência nova para o município, mas eu entendo que quando tiver a motivação, o município tiver a necessidade de fazer isso, acredito que é um programa que visa aí ter uma continuidade para frente. Tá, já se falou tendo dos professores, mas não cabe só para os professores, servente escolar também. Nós temos, no caso da educação, os contratos por tempo determinado. Poderia ouvir até de uma servente comentando, ela ia entrar no PDV e de repente, né, tem as empresas terceirizadas agora também, poderia ser contratado por uma empresa terceirizada. Quais as condições, quais as situações que o servidor pode entrar no PDV e retornar para o município? O servidor que aderir ao PDV, ele consegue só retornar ao município através de um novo concurso público ou de um teste seletivo, né? Então, a única forma que ele vai ter de ingressar novamente na administração pública é pelos meios legais que a Constituição nos traz, né? Que é o concurso público ou o teste seletivo, né? Estamos para publicar nos próximos dias um edital de concurso público com diversas vagas aí, que a gente entende que nessa saída de servidores, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que repor bastante funções, principalmente nessas áreas que a gente sabe que tem uma demanda grande de servidores e não dá para, como a gente cita o exemplo da educação, né? Não tem como a gente deixar uma sala de aula sem professor, né? Então é diferente talvez de umas outras áreas onde o processo pode esperar 1 ou 2 dias. Algumas são emergenciais, educação e saúde, né, realmente não tem como esperar, ou pela empresa terceirizada, uma merendeira, né? Nós, a princípio, o sindicato tem como princípio, né, ser contra a questão da terceirização, mas ela está aí, né? Então, uma servente ela pode entrar no PDV e pode entregar o currículo numa dessas empresas que está contratando e voltar através de um contrato terceirizado, né? Existe a possibilidade ou a intenção de prorrogar o prazo de validade do PDV? A lei prevê até 31 de dezembro deste ano, Cláudio. A regra do 31 de dezembro é uma regra contábil e financeira que a gente coloca nos programas de orçamentária, né? Então, como a gente sabe que um orçamento e um exercício financeiro ele termina em 31 de dezembro de cada ano, por isso que a regra geral é que termine dia 31 de dezembro. É claro que, como eu falei anteriormente, aqueles que tiverem alguns pagamentos do PDV para ser realizados em 2023 serão sim efetuados posterior à data do 31 de 12, mas não existe a possibilidade de prorrogação do prazo a partir de 31 de 12, não. Ali tem uma pergunta da Glaci sobre precatório, mas isso a gente vai deixar a Glaci no próximo programa, ou de repente a gente vai chamar aqui o Dr. Anderson, né, Adriano? Nós tivemos uma movimentação significativa nesses últimos dias com relação aos precatórios.
mas ele dá um tempo bem considerável para explicar o pagamento, enfim, as fases que está, mas teve uma movimentação, nós já nos comprometemos na segunda-feira que vem falar sobre a questão do pagamento dos precatórios. Roberto, interessante nessa questão dos precatórios a gente deixar claro para o servidor que aqueles processos que estão em precatório, aquele saldo do Fundo de Garantia será considerado para fazer o depósito, sim. Tem outras pessoas ali perguntando novamente, e é um assunto mais, uma parte que é mais difícil de entender mesmo, essa questão do aviso prévio, tanto quanto o pagamento, quanto a questão do trabalho. O trabalho é mais simples, mas o pagamento ele traz uma dúvida mesmo para os servidores. O decreto e a lei prevê que o município indeniza 50% do aviso prévio, né? Aí tem a regra da questão de quantos anos de trabalho cada pessoa tem, que é uma regra, acho que está numa instrução do Ministério do Trabalho, aí não me recordo o número, né? Mas a cada ano trabalhado ele tem direito a dias de aviso prévio. Então a regra geral que a gente vai colocar no programa, está já fazendo o cálculo, né? Que acima de 20 anos as pessoas tenham 45 dias de aviso prévio indenizado, um pouco menos 30 e um pouco menos 15, né? Vai depender realmente, Roberto, da contagem de cada ano trabalhado das pessoas para a gente ter essa previsão de quantos dias serão indenizados na rescisão contratual.